Graças e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Feitos os ajustes necessários aqui para o nosso início, nós vamos então dar sequência ao nosso estudo, este que temos feito sobre o discipulado, não é? Nós temos caminhado aí já desde o início de janeiro sobre essa temática do discipulado, não é? Discipular outras pessoas. E nós estamos seguindo aí esse percurso que está bem ali à sua direita, né, no slide. Nós começamos falando sobre a igreja local, com o Jonatas dando a primeira aula, depois pastores e membros, pastor Tito. Domingo passado, o Vitor falou sobre a escolha de alguém, né, escolher alguém para esse discipulado. E hoje nós vamos falar então sobre objetivos claros. Tenha objetivos claros. Como discipular tendo objetivos claros. Isso é importante, meus queridos, porque a escola dominical ela tem um propósito de nos equipar para a nossa vida cristã, para a nossa jornada, não é, nesta vida cristã. E a ideia de nós termos aqui na escola dominical essas temáticas, ou tudo que a gente aprende aqui, é para que durante a nossa semana, né, durante a nossa vida, nós possamos nos lembrar daquilo que aprendemos aqui e possamos aplicar isso nas nossas vidas. De forma que a palavra de Deus é pregada pelo nosso falar e é pregada pelo nosso testemunhar, pela forma como nós vivemos, como nós caminhamos e procedemos durante a nossa vida. Então é muito importante que nós tenhamos isso bastante claro para iniciarmos aqui. E aí, então, nós temos aqui o nosso percurso, né? E aí, qual é o caminho que nós vamos fazer hoje na nossa aula, né? Nós vamos primeiro aí nessa introdução, nós vamos retomar aquilo que nós sabemos, o que aprendemos até aqui. Durante todas essas aulas, né, o que nós temos falado sobre discipulado ou discipular alguém, e aí nós vamos então fazer aí uma revisão sobre isso, né? Depois, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de objetivo. O que é objetivo? Embora muitas pessoas saibam, se eu perguntar aqui o que é objetivo, muitas pessoas vão responder isso claramente. Mas nós temos que entender bem o conceito e aplicar aquilo que nós queremos hoje. Porque o nosso tema hoje é ter objetivos claros. Ter objetivo claro em relação ao quê? Em relação a este relacionamento de discipulado. Não é? Eu já sei o que é discipular, eu já aprendi isso, o que é discipular. Eu já aprendi que eu preciso ter alguém, eu escolher alguém, e agora como eu vou discipular essa pessoa? Eu tenho que ter uns objetivos ali, né, bastante claros para eu poder proceder nisso. Nós temos que ter em mente, claro, que ajudar as pessoas a seguir a Jesus é o nosso objetivo principal enquanto discipulado, né? Então, quando a gente fala em discipulado, eu penso numa definição de discipulado, eu posso pensar que é isso, né? Ajudar pessoas a seguir Jesus. E depois nós vamos, ao final do nosso encontro, avaliar aquilo que nós aprendemos no dia de hoje, retomando princípios daquilo que nós já vimos, para que a gente veja o que de fato a gente aprendeu até aqui e como nós vamos nos portar durante essa semana em relação a essa temática. Então, isso é muito importante, meus irmãos. Quando a gente vem para a escola dominical, a gente vem, aprende, assiste a aula, etc. e tal. Agora, o que eu faço com aquilo? Né? Ontem eu vi um texto, uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala que tem duas coisas que quanto mais a gente guarda, mais a gente perde, que é afeto e conhecimento, né? Então, se eu estou aprendendo, se eu estou adquirindo um conhecimento aqui sobre essa temática, o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Como eu estou colocando isso em prática? O que eu estou executando durante a minha semana, lá com os meus colegas do colégio? Vai voltar às aulas ainda, mas tenha em mente isso, né? Mas do colégio, da faculdade, do trabalho, né? No meu lar, com as pessoas que me cercam ali. Então, como eu estou aplicando esse conhecimento durante a minha semana? Então é isso que nós vamos fazer aqui nesse princípio, tá bom? Bom, para iniciar aí, nós vamos fazer então
o que nós sabemos até aqui? Nós vamos fazer essa avaliação. Nós temos ali um QR Code ali, que está na tela, você pode apontar o seu celular para lá e ele vai fazer a leitura, mas, de qualquer forma, eu vou lançar lá no grupo da igreja o link para que você possa entrar e fazer também isso lá pelo link. Aquele que achar mais fácil fazer pelo link, pode fazer pelo link. Já está lá no grupo da igreja. Os irmãos podem colocar da multimídia, pode colocar no chat também do YouTube, para quem está assistindo, né? Para que as pessoas também possam participar. E a proposta é essa: escreva 3 palavras que definam o que você aprendeu sobre discipulado até aqui. Então você pega seu celular lá, abre o grupo da igreja, né? Todo mundo está com o celular aí, não está? Eu sei que está. Então vamos lá. Pega o seu celular aí, clica lá no link ou aponta para lá. Quem tiver dificuldade, levanta a mão que eu ajudo. Se eu não ajudar, tem um pessoal que ajuda aí também. Só clicar lá. Vai abrir 3 casinhas para você escolher 3 palavras para falar para você o que é discipulado ou o que é discipular. O que você sabe sobre isso até aqui, tá bom? Enquanto você vai colocando isso aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Olha lá, já está começando. Bênção. Vamos lá. Gente, eu estou me ouvindo? É isso mesmo? Beleza. Isso são respostas que nós estamos obtendo em tempo real. Não é? Vamos lá, entre, participe. Isso é individual, viu, meus queridos? Não é a resposta do banco. É a resposta individual. Cada um vai lá, põe a sua resposta. Vou dar mais uns segundinhos aí para a gente caminhar sobre isso. Para quem se lembra, né, ou para quem ainda não teve contato com isso, as palavras que vão aparecendo maior ali no texto são as palavras que estão sendo mais repetidas por vocês. Ou seja, esse é o consenso comum de que a palavra, por exemplo, comunhão, que está ali, evangelizar, ensinar, são palavras que estão sendo mais vezes repetidas ali. E nós temos outras palavras também que estão acontecendo. Olha lá, vai. Bom. Agora o pessoal começou a participar. Muito bem, já dá para a gente ter uma ideia para a gente começar aqui, né? Então, quando eu falo de discipular, né, uma coisa importante que tem claro no nosso livro, aliás, o livro Discipulado, de Mark Dever, né, já foi citado aqui, esse livro ele traz uma coisa muito clara, né? Quando eu estou falando de discipular aqui, eu estou falando de uma relação entre cristãos, ok? Então, o discipulado aqui, ele está falando em uma relação entre cristãos, ou seja, eu, um cristão, não é? Eu estou discipulando um outro cristão e juntos caminhamos em direção a Cristo, ok? Ou eu sou discipulado por um outro cristão. E aí, por que ele traz essa premissa? Porque eu não consigo discipular alguém sem que esse alguém tenha a base bíblica. Então, para eu discipular alguém que não é cristão ainda, eu vou entrar naquilo que desapareceu, que é evangelizar, que era uma outra palavra grande que estava ali, né? Então, eu estou num relacionamento, eu com um outro cristão, estou discipulando ou estou sendo discipulado, tanto um quanto o outro. Para tanto uma ação quanto outra, eu preciso estar aberto para isso, né? Agora, se a pessoa não é uma pessoa cristã, eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou levar Cristo a essa pessoa. E uma vez sim evangelizada, uma vez com a sua vida transformada, não é? Eu passo então a discipular, a caminhar com ela nessa jornada. Ok? O que eu fiz? Tá bom. Maravilha. O cara só é licenciado, ele pôs a mão aqui, o negócio já
Imagina quando estiver ordenado já. Não é? Ensino. Ali tem uma palavra grande também que é ensino. E de fato é isso. Eu vou ensinar, eu vou aprender ou eu vou ensinar. Mas isso tudo está ligado nessa palavrinha aí. Não é? Ou seja, como é que eu vou ensinar? Eu sei que eu preciso ensinar. Discipulado é ensinar? É ensinar. Não é? O que eu vou ensinar? Eu já sei qual é o conteúdo do que eu preciso ensinar. Agora, como eu vou fazer isso? Isso é o que a gente vai ver hoje na nossa aula, né? Como é que eu vou fazer isso daí? Muito bem. Depois eu compartilho essa imagem lá no grupo para todos vocês. E a gente pode seguir aqui. Só dá um pouco de torcicolo aqui no... Deve ter um meio mais fácil, viu, gente? É que eu só sei isso. Está estendida porque eu preciso usar um arquivo aqui, por isso que ela está estendida. Bom, vamos lá então. Então, colocado tudo que foi colocado aqui até então, nós vamos partir para uma definição que o próprio Mark Dever no livro traz, né? De que discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. É exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de forma deliberada. Atenção, isso é importante. Com intencionalidade. Isso é feito com intencionalidade. De forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Essa é a definição. A vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Né? Ou seja, eu estou discipulando alguém por meio das minhas ações, das minhas palavras, mas essas ações, elas podem acontecer sim, de forma natural, e nós vamos ver isso aqui, quando nós falamos de um padrão, mas ela também tem ações que são intencionais, elas devem ter ações intencionais, elas devem ter encontros formais. Eu posso ter o meu encontro informal, eu posso me reunir para tomar um cafezinho ou, né, e tal. Mas eu também preciso ter aquele momento em que eu sei que eu estou indo para este lugar, encontrar com alguma pessoa para fazer isso. Né? Para nesse momento, ou eu ser discipulado ou discipular alguém. Muito bem. Feito isso, eu queria que a gente passasse um pouquinho a falar aqui sobre o que é objetivo. Né? Quem aí se arrisca? Um de cada vez, para não ficar tumultuado, né? Mas quem aí se arrisca, o que é objetivo? É um alvo que eu quero alcançar. Então, muito bem. Quem mais? Uma meta, certo? Uma meta. O que mais? Mais uma só. Um alvo, uma meta, um propósito. Alguém falou aqui. Sheila, muito bem, Sheila. Um propósito, né? Eu coloquei aquela imagem ali de forma muito proposital. Não sei quantos conhecem esse esporte. Você já deve ter visto esse esporte, né? Esse esporte das Olimpíadas de Inverno, né? De maneira muito simples, assim, muito simplista, sendo assim muito simplista, é uma bota do gelo. Vamos pensar assim. Tá? Se você não conhece a bota, também não ajudou muito a minha informação. Mas, de certa forma, você tem lá um alvo, e aí você tem que fazer a sua pedra, no caso aqui, desse jogo, né, ficar o mais próximo do alvo. Né? Se você tiver a sua pedra mais próxima do alvo, você pontua em relação à outra equipe. Mas por que eu coloquei isso aí? Porque esta equipe tem um único objetivo. Ela tem um único objetivo ali. É levar a pedra o mais próximo do centro. Ali. Mas cada um ali tem a sua função. Cada um ali tem a sua função. Então a pessoa que está abaixada ali, ela vem numa postura bem certinha e ela lança aquela pedra. Né? Então ela tem que saber o controle ali, que força ela vai colocar. Se eu preciso jogar com uma determinada força para parar perto do centro. Se eu preciso jogar com uma determinada força para que ela empurre outras pedras do adversário que já estão mais próximas do centro e eu tire essas pedras do centro. Né?
E esses dois que estão à frente aí com umas vassourinhas, né? Eles vão então ali, varrendo, obviamente, né? Vão ali fazendo. Eu confesso que eu não tenho propriedade para falar sobre o esporte, então eu não sei se eles estão varrendo ali para que a pedra deslize mais, ou se é para fazer ranhura para que a pedra deslize menos. Então eu não sei muito bem te dizer qual seria o propósito ali da varredura. Mas se você olhar vídeos depois sobre esse esporte, se chama curling. Se você ouvir depois os vídeos, é o tempo todo uma gritaria. Ele joga e começa. Vai empurrando a pedra ali. Mas todos eles têm as suas funções, mas têm um único objetivo, tem uma meta. Isso está claro para eles. Eles não entram na hora lá e vão saber, e aí, o que a gente vai fazer? Não, isso já está claro para eles. Cada rodada é uma situação. Se ele entra e não tem pedra nenhuma, ele começa a lançar, ele vai ter um objetivo. Se ele entra, o adversário já lançou as pedras deles e ele vai ter um outro objetivo, né? Então, por que isso é importante? Para a gente entender que quando o autor diz que eu preciso ter objetivos claros quando eu vou discipular alguém, isso é coisa séria. É algo sério. É um relacionamento sério. Então eu tenho que ter um conhecimento, uma noção de que esse relacionamento de discipulado, ele é algo sério. Eu vou ter que investir na vida dessa pessoa, eu vou ter que passar tempo com essa pessoa. E aí você faz a relação, né? Eu também posso ser o discipulado. Então eu preciso estar pronto para que naquele dia, naquela hora, eu esteja lá com a minha agenda certinha, aberta para isso, né? Para que eu leve as minhas dúvidas, para que eu apresente aquilo que está os meus anseios ali, né? Para aquele que vai me discipular. Então isso tem que ficar claro. E aquele que vai discipular, então, tem que traçar esses objetivos. Qual é o meu objetivo com essa pessoa? Como é que eu faço isso com essa pessoa? Muito bem. Se eu penso que discipular é ajudar pessoas, não é? Eu vou caminhar nessa linha. Primeiro, a seguir Jesus. Então, é a minha meta, o meu objetivo primário, né? Eu vou, então, ajudar pessoas a seguir Jesus. Como eu vou fazer isso? E aí, então, é que a gente vai entrar no nosso capítulo de hoje com essa temática. Eu preciso ajudar pessoas a ter mais entendimento, mais conhecimento. E entendimento e conhecimento do quê? Né? Do que eu preciso passar para essa pessoa de entendimento e conhecimento? E ajudar a pessoa a viver melhor. Como eu faço isso? Como eu faço essa pessoa, então, viver melhor? Ou como é que eu posso, enquanto nessa relação de discipulado, né? Como é que eu posso aproveitar das situações de discipulado para, então, ter mais conhecimento e para viver melhor? Nós vamos caminhar aqui bem na linha do discipulado, porque a ideia qual é? Nós aprendemos todos aqui juntos como discipular, para que a gente, então, possa discipular alguém. Essa é a nossa ideia. Tá? Esse é o nosso propósito aqui. Então é importante que você tenha isso bem claro contigo aí. Então nós vamos começar no nosso primeiro item aí, ajudando pessoas a ter mais entendimento. Né? Bom, nós queremos que as pessoas cresçam no conhecimento do quê? Conhecimento de Deus, é claro. Se eu vou discipular as pessoas, eu preciso que elas então cresçam no conhecimento de Deus, em Cristo, né? E esse conhecimento, ele vem sim pela palavra, pelo ouvir a palavra. Então, algo que não pode faltar no momento de discipulado é o quê? É a leitura da palavra, é o compartilhar da palavra. Paulo, quando fala para Timóteo, ele afirma que persistir naquilo, né, vai, então, ser fundamental para ele se salvar e salvar aos que estão ouvindo a ele. Né? Vamos pegar aqui. Nós conversamos na aula passada, mesmo quando o Vitor trouxe, ele perguntou quais são os exemplos, né, dessas duplas que a gente viu, e uma delas foi Paulo e Timóteo, e é por onde o Mark Dever vai caminhar aqui. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, capítulo 16.
Quem encontrou pode fazer a leitura. Muito bem. Então a ideia é essa, né? Paulo diz a Timóteo para que ele tenha cuidado de si mesmo e do seu ensino. Veja, Paulo está sendo muito claro aqui, porque assim como Paulo discipulou Timóteo, ensinou Timóteo, Paulo, quando faz isso com Timóteo, ele tem um cuidado para que Timóteo vá até Cristo por Cristo e não por Paulo, né? Em outras linhas aqui, o cuidado de Paulo para falar com Timóteo não é para que Timóteo venha até Cristo simplesmente por Paulo, pelas forças de Paulo, pelo entendimento de Paulo e conhecimento de Paulo, mas que isso leve Timóteo a entender a grandeza desse Deus, desse Cristo que Paulo está pregando. E por meio dessa ação, então, Timóteo se aproxime e faça os seus ensinamentos, tenha o seu aprendizado e siga a sua vida. Paulo tentava aqui deixar claro que a proposta não é uma criação de fã-clube, vamos colocar assim, né? Para que a gente não tenha esse perigo de, não, eu vou ali, aí o irmão vai para lá, eu vou para lá. Aí a proposta aqui o centro é Cristo, né? Se a gente for ver na Bíblia, houve um momento em que isso não deu muito certo, ele não conseguiu muito, né? Porque daí chegou uma hora lá que uns eram de Paulo, outros de Apolo, né? Se a gente for ler, nós vamos encontrar isso. Mas a proposta aqui é que, por meio desse discipulado, as pessoas elas enxerguem o motivo pelo qual nós, cristãos, fazemos o que nós fazemos, né? E aí, tanto um quanto o outro, reforçar isso. Por que nós oramos? Por que nós compartilhamos a palavra uns com os outros? Por que nós nos unimos em igreja? E por que o conhecimento de Deus, todo aquele conhecimento de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, por que tudo isso impacta no meu modo de viver? Então é por meio disso que essas pessoas, né, os discipulados vão então tomar conhecimento disso, vão reforçar isso. Discipular não é só a prestação de contas, né? Eu preciso então ter, além da mudança de comportamento, né, cada vez mais entender quem é esse Deus, o que esse Deus tem para mim, o que esse Deus quer de mim, qual é o meu papel nessa relação minha com Deus. Precisa ficar claro, né? Precisa ficar claro que eu estou debaixo da graça e dos cuidados paternais do nosso Deus. Não é assim que a gente encerra todo domingo praticamente, né? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu não vou determinar nada para Deus. Não sou eu que determino nada, não sou eu que ordeno nada. Eu peço. E eu peço a Deus intercedendo por meio de Jesus. Não é assim na oração? Eu peço a Deus, falo com Deus, e eu termino sempre em nome de Jesus, intercedendo. É aquele único intercessor que nós temos, que é Jesus. Então, Jesus, ele manda que nós façamos discípulos obedecendo, mas eles não podem obedecer ensinos que não receberam. Então, primeiro, nós precisamos ensiná-los, não é? Então, vamos ter isso tem que ficar muito claro quando eu vou realizar ou estabelecer uma relação de discipulado com alguém, né? Se eu escolhi alguém para discipular, eu preciso lembrar que o conhecimento de Deus precisa ser passado. Esse conhecimento de Deus tem que estar claro, né? Nós vamos ali, como a gente fala, alinhar as expectativas, não é? Olha, Deus é isso, é esse Deus. E nós vivemos assim por isso, porque Deus nos quer desta forma. Sendo assim, gente, a palavra de Deus deve consistir no ponto central do discipulado. Eu posso usar outros livros?
eu posso usar outros livros. Nós temos muitos livros bons. Nós estamos usando um deles aqui para aprender como discipular, não é? Mas nós temos muitos livros bons que vão nos levar a Cristo. E acreditem, os bons livros, os melhores livros levam a isso. Apontam para a Bíblia, apontam para Deus e para Cristo. Né? Se o livro que você quer discipular alguém está levando para outra pessoa, vamos repensar. Porque o centro é Cristo, é para Deus. É para isso. Posso usar estudos bíblicos, eu posso usar um vídeo. Eu vi um vídeo que me impactou. Posso compartilhar com as pessoas, não tem problema. Mas eu tenho que sempre fazer essas relações daquilo que eu estou conversando, falando, lendo, assistindo, com o meu foco no discipulado. Né? Eu preciso ter isso bastante claro. Nós devemos ajudar uns aos outros a reter a palavra. Esses dias eu estava falando com a Beatriz e ela está com um celular agora. Segurei até 11 anos. Deu. E aí o que acontece, né? Obviamente, está com aquele aparelho na mão, é uma novidade, então é o tempo todo mundo aqui já passou por isso, né? Ainda passa hoje quando a gente compra um novo, vai lá, tira o plastiquinho, aí você quer ver todas as coisas. Bom, então é natural que... Lá. Aí um dia eu a confrontei, obviamente, né? Filha, ela tensa, porque o tempo... Tem o controle parental, obviamente, né? Então, assim, o tempo está se esgotando de alguns aplicativos, nem todos os aplicativos ficam livres, etc. Então eu falei, você já leu a Bíblia hoje? Porque ela falou para mim assim, não tem o que fazer, acabou o tempo. Acabou o tempo dela, ela não tinha mais o que fazer. É isso que ela falou para mim, acabou meu tempo. Não tenho o que fazer, não sei o que fazer, estou entediada. Falei, mas você tem livro, brinquedo, você tem patinete, você pode descer, você pode... Tantas coisas. Você já leu a Bíblia hoje? Ela ficou me olhando do tipo, você sabe que eu não li ainda, mas eu não vou te responder isso. Então vamos fazer o seguinte, filha. Vamos ler. Toma esse capítulo aqui. Vai lá, leia esse capítulo. E depois a gente vai conversar sobre isso. O que você entender, não tem problema, leia. Palavra que você não entendeu, se marca lá que palavra que você não entendeu, a gente vai conversar sobre isso. E sabe por que a gente vai fazer isso? E aí vem um ponto. Porque isso vai ser a base para tudo que você vai fazer na sua vida. Então, se você vai entrar no Roblox, se você vai mexer no CapCut, se você vai ver um vídeo disso, um vídeo daquilo, se você vai estar na rede social, o que quer que você vá fazer, se você não tiver a Bíblia como base, você está se lançando em um carro em alta velocidade com os olhos vendados, como disse o Robson Grangeiro semana passada lá na Jornada Pedagógica. Se você não está colocando a sua base nisso, você está num veículo em alta velocidade e com os olhos vendados. Não é um Tesla. Então, gente, preste bastante atenção nisso. Nós precisamos fazer isso para que nós nos ajudemos a reter a palavra da vida, como Paulo declara lá no seu livro em Filipenses. Estimular as pessoas, então, a reter a palavra mediante a leitura, a compreensão e a obediência. Se a gente não gasta tempo com isso, os parâmetros das pessoas não são ajustados. Não é? Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia vai me dar um parâmetro. Se eu vou falar de qualquer assunto, a Bíblia é o meu parâmetro. Ela vai falar lá. Ela vai explicar. Olha, mas isso? Não tem nenhum lugar falando na Bíblia sobre isso aqui. Não, pode não estar falando explicitamente sobre esse assunto. Mas ela vai te dar princípios e valores que vão te nortear a tomar decisões sobre esse assunto. Ponto. Isso basta. Isso que é importante. Tá? Muito bem. E aí nós vamos entrar nesse último ponto aí, que é o padrão vida, verdade e vida. Né?
Não sei quantos aqui já ouviram falar nesse padrão, vida, verdade e vida, mas isso é muito importante para a nossa aula de hoje. Veja só. A sua vida, ela deve atrair as pessoas a ouvi-lo. Ou seja, o seu modo de viver deve atrair as pessoas a querer ouvir o que você tem a dizer. Porque você vive de forma diferente. Você chama a atenção... Não só diferente, mas uma forma bonita, né? Diferente e bonita. E ela é bonita porque ela é diferente, inclusive, porque o mundo tem outros padrões, não é verdade? É isso mesmo. Então, é importante que eu vivo a minha vida. Eu vivo a minha vida. De forma que essas pessoas queiram ouvir, queiram saber o que ele faz. Por que ele é assim? Por que ele age desta forma? Né? Então aí vem a primeira coisa, que é a vida. A sua vida impactando outras vidas. A sua vida atraindo, instigando pessoas a querer saber o que acontece. Aí vem a verdade, que é nesse momento quando você entra com o ensino. E aí o seu ensino deve colaborar para a transformação dessa pessoa. Né? Então eu tenho a minha vida como um exemplo, outras pessoas se aproximam, e aí vem o meu ensino, vem a verdade, e aí vem vida novamente. Por quê? Porque a vida transformada dessas pessoas que te ouviram, que caminharam contigo, que aprenderam contigo, vão fazer com que outras pessoas queiram ouvi-lo. Vão fazer com que outras pessoas queiram ouvi-lo. Por isso ele coloca padrão, vida, verdade e vida. A sua vida atrai pessoas a ouvi-lo. Você, então, põe a verdade, não é assim? E conhecereis a verdade vos libertará, né? Você coloca a verdade, você coloca a palavra de Deus, você caminha com essas pessoas de forma que essas pessoas, uma vez transformadas, também façam que outras pessoas queiram ouvi-lo. Até aqui, meus irmãos, tudo bem? Podemos seguir? Ok. Mas nós também queremos ajudar as pessoas a viver melhor. Isso. Nós também queremos ajudar a pessoa a viver melhor, né? Então, ele vai ter mais entendimento, ele vai ter mais conhecimento a partir desse momento em que nós começamos a conversar e começamos a estudar juntos. Ele vai ter mais conhecimento? Vai também, mas nós também desejamos ajudar essa pessoa a viver melhor, a praticar as suas ações de maneira melhor. E várias vezes isso, quando a gente vê Paulo fala o quê? Para que nós sejamos o quê? Imitadores dele. Assim como ele também imita alguém, que é Cristo, não é? Vamos ver alguns textos aqui. Esse é o texto mais relevante que eu penso, porque ele é bastante claro. 1 Coríntios 11, 1. Quem encontrar pode fazer a leitura, meus irmãos. Exatamente. Pontual, assertivo, claro. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós temos outros textos aí que vão falar também sobre isso. Abra lá em Filipenses 3,17, por exemplo. Filipenses 17. Veja aí, então, sede meus imitadores, não é? E mantende os olhos em quem anda de acordo com o exemplo que tendes em nós. Ou seja, nos imitem porque nós estamos imitando alguém. E esse alguém
ninguém mais, ninguém menos do que Cristo. E até nisso Paulo segue um exemplo de Cristo, porque em Mateus 15, versículo 9, diz o que lá? Mateus 15, 9, Jesus falando. Encontrou, pode ler. Mateus 15, 9, é isso? Então, se é isso, espera aí que eu preciso verificar que acho que não é isso aí. Não. Diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas é... Mateus 15, 9. Isso, mas é isso mesmo, né? Ele vem na sequência aqui, colocando esses pontos. Mas não é Mateus, meus irmãos, é João. É por isso eu os conduzi para o texto errado. É João 15, 9. Isso, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ou seja, o exemplo aqui de Jesus colocando, não é? Amem como Ele os amou. Então, conhecer a verdade, conhecimento de Deus, transforma o nosso estilo de vida. Nós vivemos num mundo que se opõe muito a este modelo. Nós sofremos essa pressão. Você, dentro daquela faixa que você convive aí na sociedade, você percebe isso, né? É um mundo que é antagônico, ele choca, ele não vai ao encontro, ele vem de encontro, né? Você vai perceber isso. Em todas as áreas, nós vivemos essa pressão. E a Bíblia nos ensina que nós temos que resistir a essa pressão. Nós temos que ter um modelo, nós temos que ter ali sem mancha, né? Difícil para nós, mas é o padrão, não é? Inculpáveis, inocentes. Nós temos que viver de forma que a luz de Cristo brilhe numa geração que é corrupta, que é perversa neste mundo. Então, este é o nosso papel. E por isso que ensinar a pessoa a ter um conhecimento de Deus vai ensiná-la e vai ajudar a viver melhor. Porque ela começa a viver de acordo com aqueles princípios de Deus, aqueles princípios que são ensinados na Bíblia. E é por isso que depois Paulo vai falar que nós também temos que viver de olho, né, imitando também aqueles que são próximos. Nossa, ou seja, Paulo deu exemplo, né? Sede meus imitadores, mas ali, mantende também os olhos, né, em quem anda de acordo com o exemplo que tendes, né, esse exemplo de vida, desse padrão. De forma, então, que nós devemos viver para impactar as pessoas. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo essa relação com alguém que é uma relação do discipulado, de caminhar juntos ali aquela jornada? Eu preciso investir tempo na pessoa. Eu preciso investir tempo nessa pessoa. Eu preciso convidar essa pessoa a fazer parte da minha vida. Não é? O Jonatas, na primeira aula aqui, citou o cafezinho, né? Que é um momento, mas nós temos muitos outros momentos. Pode ser para assistir um vídeo, ou um filme, né? Pode ser para a leitura de um livro, pode ser para ir jogar bola juntos, né? Por quê? Porque a vida, o discipulado, ele deve ser de acordo com aquilo que eu vivo. Não adianta eu criar uma fachada para discipular alguém. Não adianta isso. Por quê? Porque sempre vai ter um aspecto, vai sair, como dizem, né, o tiro vai sair pela culatra, né? Ou seja, eu vou criar uma fachada para discipular alguém, e aí quando eu trago essa pessoa para convívio, essa pessoa fala, mas quem é esse aí? Não é? Então eu devo viver e trazer as pessoas para viver comigo, mas uma coisa muito importante que o autor nos coloca é que
Grande parte do ato de discipular consiste em fazer o que você sempre faz, mas trazendo pessoas para junto de si e mantendo com ela conversas significativas, como Jesus fez. Né? Eu gosto de citar o The Chosen, eu sei que nem todos gostam de tudo do The Chosen, né? Mas eu gosto de citar o The Chosen. Em português, como é que é em português? Às vezes eu estou falando The Chosen, às vezes as pessoas... Os escolhidos, acho que né? Os escolhidos, é isso aí. Então, eu gosto de citar. Por quê? Porque ele mostra ali como Jesus vivia e as pessoas viviam próximos de Jesus, né? E diante das situações, ele ia ensinando. Nem todo momento ele parava e era o momento só do ensino. Mas eles estavam juntos, eles conviviam juntos. E ali, diante de uma situação, alguém apareceu e essa ação dessa pessoa gerou uma reação. E era ali que ele trabalhava. Então, convidar as pessoas para fazer parte da sua vida é um ato, é uma estratégia já que você tem para discipular as pessoas, para trabalhar esse discipulado. Porque ali a pessoa vai ver como é que você vive, como é que você lidera a sua casa, como é que você lida com os seus filhos, com a sua esposa. Né? Como é que você lida quando você vai jogar a bola? Nós estamos resgatando aí um grupinho para jogar bola aos sábados. Né? E nós temos ido lá, a gente fala assim, uma ideia de frequência que é para dar um estímulo no povo, né? Mas foram 2 só. Mas a gente tem ido lá, a gente tem se reunido. Né? E ali é um grande momento para a gente viver isso. Não é? Então, veja... Trazer a pessoa, investir o tempo na pessoa. Você convida as pessoas para participar da sua vida e precisa ser transparente. Fachadas não surtem, né, o efeito desejado. Então, claro, eu posso ter na minha vida, e todos aqui têm, né, casados, tem momentos em que você tem discordância. O cônjuge vai discutir com o outro. Não estão de acordo com aquilo. Mas, ok, e o que a gente faz com aquilo? Né, com aquela situação. Eu posso compartilhar isso com outro irmão. Eu só não preciso desonrar o cônjuge. Eu não preciso expor o cônjuge. Mas o que aquela situação trouxe de aprendizado para a minha vida, que eu estou compartilhando ali. E exercendo a minha função ali nesse discipulado. Compartilhar lutas com os irmãos, eles ajudam muito no crescimento, estreitos laços, né? Porque você tem a confiança e ajuda muito. Por isso que ele vai trazer que é importante que nós façamos perguntas. Nós vamos investir na vida das pessoas, nós vamos conversar com essas pessoas, mas a forma de nós fazermos isso é fazendo perguntas. Por quê? Porque eu preciso conhecer essa pessoa. Como eu vou discipular alguém se eu não conhecê-la bem? Eu preciso conhecer. Né? Quais são os assuntos que mais interessam para essa pessoa? Né? Como é que ela vive? Há quanto tempo ela está na igreja? Né? Se ela é um neófito, se ela chegou agora. Como é que é essa história dela na igreja? As famílias, né? Seus pais também eram da igreja, seus avós, enfim. No seu trabalho, como é que é essa relação da sua vida cristã com o seu trabalho, né? Como é que você vive lá? Como é que você aplica os ensinamentos que você tem? Então, em cima disso, eu vou caminhar para investir na vida dessa pessoa, fazendo perguntas. Desta forma eu vou conhecendo as pessoas e conforme nós vamos conhecendo um ao outro, nós vamos nos aprofundando nessas conversas, nesse diálogo, né, nessa intimidade, vamos chamar assim também, nos aproximando para cada vez mais um ajudar o outro a caminharmos em direção a Jesus, né? Então, é muito importante isso também. Para a gente refletir. Olha só o que o Mark Dever coloca aqui. De fato, o como fazer discípulos não é tão complicado. Trata-se de viver a sua vida juntamente com outras pessoas, enquanto todos caminhamos em direção a Cristo. Então nós fazemos amigos e então
os encaminhamos em direção a Cristo. Né? Essa relação do discipulado, ela tem que ter muito claro, ela tem que ser muito clara para aqueles que estão envolvidos ali. Então, eu não posso me esquecer. Eu preciso me lembrar que eu preciso ajudar essa pessoa a ter mais entendimento, mais conhecimento do Deus, da palavra, daquele quem escreveu a palavra. Né? Eu acho que eu não contei só para alguns irmãos aqui. Eu fui nas férias pegar um táxi e aí entrei no táxi, tinha uma Bíblia muito grande ali, parecia aquelas de tipo de Genebra, assim, mas não era de Genebra, mas muito grandona, letra jumbo, estava escrito lá na lombada, né, da Bíblia. E aí eu falei, olha só, poxa vida, né, olha só, já fiquei mais tranquilo, hein, Raquel, agora nós estamos aqui no carro, aqui, tal, alguém que tem a palavra, tudo. E aí nessa conversa com o motorista, eu falei, e o senhor é de que denominação? Ele falou, não, eu não sou evangélico, não. Eu só deixo ali para proteger. Ou seja, um tesouro precioso como a Bíblia está ali como um amuleto apenas, né, de proteção. Mas no finalzinho, falei com ele, seu Dida, não dá para esquecer o nome, porque, né? Seu Dida, olha, gaste tempo lendo aquela Bíblia ali que o senhor tem. Não pode perder. Gaste tempo lendo essa Bíblia aí, porque quem escreveu é que protege. É quem escreveu que protege. Então, invista tempo nisso. Gaste tempo nisso, que é muito importante. Se não é a correria do dia a dia, você tinha tido uma conversa bem longa com ele, demonstrar que você ficou feliz, ou vocês, o pai, sua esposa também, sentiram-se bem de encontrar essa Bíblia lá dentro do carro, né? É. Mas como não tem muito tempo a perder, você fez o mais essencial, você fez. Fiz o essencial e o rápido. Precisa ler a Bíblia, que é conhecimento dela. Eu me senti até mal agora, seu Ezequiel, porque eu estava de férias. Mas foi ali uma ação bem pontual, assim, para que eu e seu Dida tivéssemos ali um momento. Mas é muito boa a sua contribuição, porque nós precisamos ter intrepidez, né? Ousadia. Porque os momentos aparecem assim para você e você tem que estar pronto para fazer, de fato. Né? Então, meus queridos, fazendo isso, nós vamos ajudar essas pessoas, então, a viver bem, a viver melhor. Então, não podemos nos esquecer que uma das primeiras coisas que devem ser feitas nesse relacionamento é isso. Conhecer melhor essa pessoa que vai ser discipulada, e dessa forma a gente faz como? Fazendo perguntas, porque daí essa relação, né, nos encaminha em direção a Cristo. Bom, nós temos ainda um tempo aqui, deixa eu ver se eu vim para cá e para cá. Isso. Nós temos um tempo aqui aí, e aí eu queria fazer agora aqui uma breve avaliação muito rápida com vocês. Eu também vou colocar esse link lá no grupo, mas se você quiser, você já pode direcionar aí, para que a gente possa, então, ter esse momento. Deixa eu só abrir isso daqui. Ok. E venho aqui, para que você veja lá. Maravilha, já tem gente já respondendo. Esse link que eu vou colocar no grupo da igreja também, para que vocês façam essa avaliação aí, que é sobre o tema que nós trabalhamos agora pela manhã, não é? Então, já está lá no grupo também. Vamos lá. Para você, o conceito de discipular está claro? Está claro para você o que é discipular alguém? Sim, está claro. Por enquanto, 19 pessoas estão respondendo aí que está claro. Uma pessoa colocou mais ou menos, não está muito claro ainda, e ninguém colocou não. Feliz pelo não, ou mais ou menos, fique à vontade para depois nos procurar, tá? Para a gente conversar mais sobre isso. E
muito feliz pelo sim dos irmãos ali. É claro que a ideia ali, meus irmãos, veja, isso daqui é uma avaliação no sentido de não é está certo ou está errado. Aqui é um termômetro, né? Como é que nós estamos hoje, enquanto igreja? Nós temos ali, muitos têm sim. Alguém não está muito claro. E tudo certo, né? A gente vai então conversar para ver o que é que não está claro, para deixar claro para a pessoa. Seu Ezequias, eu só vou cortar o senhor um pouquinho, porque tem o Roberto ali com o microfone. Depois do Roberto eu posso passar para o senhor. Pode ser? Irmão, gostaria de contar uma experiência recente que eu tive aqui na igreja, que eu acho que tem tudo a ver com o tema. Uhum. Bom, primeiro, antes de falar especificamente da minha experiência, gostaria de elogiar o seu aparelho de computação aí, o seu laptop, porque ele está muito, combina muito com o irmão. Ele faz sucesso. Bastante interessante o seu revestimento aí, muito interessante. Ele faz um sucesso. Muito bom. Em relação à minha experiência, irmão, que eu acho que tem muito a ver com o tema, foi que todos nós que vivemos em comunidade na igreja, somos cristãos, em determinado momento você enfrenta lutas, dificuldades, e às vezes você tem determinados momentos que você está intenso nas atividades na igreja, outros momentos você precisa se recolher um pouco, cuidar de outros aspectos da sua vida, da sua área, enfim, porque a nossa vida não é só a igreja, né? Nós temos facetas, né? Nossa vida é uma pizza. Você tem área profissional, você tem área emocional, você tem área familiar, etc. E recentemente eu passei por algumas dificuldades, tive que abrir mão de algumas coisas aqui na igreja, inclusive deixei de atuar como diácono, e poucas pessoas, interessante essa questão, poucas pessoas se aproximaram de mim para saber o que estava acontecendo. Outras vezes eu recebi alguns julgamentos e eu tive que lidar com isso de maneira em oração, né? Eu tenho o apoio da minha família e etc. Mas é interessante que eu tive uma experiência que me marcou bastante, foi o fato de que tem um irmão aqui muito experiente na nossa igreja, que me ligou algumas vezes, queria saber como eu estava, se eu estava precisando de ajuda, e disse que queria tomar um café comigo. E neste café ele procurou saber o que estava acontecendo, se eu estava bem, se eu estava precisando de ajuda, me aconselhou em muitos assuntos. Então eu acho que é isso, irmão. Porque nós, na igreja, estamos em dois grupos. Aqueles que atiram pedras e aqueles que, de fato, têm o Espírito de Cristo e quer cuidar das pessoas. Não quer julgar, não quer jogar pedra, não quer... E assim, eu me senti muito amado naquele momento, muito cuidado, né? Porque foi um irmão mais velho, mais experiente, né? Que vive aqui na igreja, e eu gostei muito da atitude dele, porque ele é um homem que já viveu a igreja, tem as suas ocupações, mas ele tirou ali 2 horinhas comigo, tomou um suco, tomamos um bom café, conversamos, eu abri o coração, e aquilo foi muito significativo para mim, foi assim, uma experiência muito positiva. E eu já fiz isso também com outras pessoas, né? Então, acho que a nossa vida é isso, é relacionamento na igreja. Nós não somos uma ilha, né? E às vezes serve de lição, porque às vezes tem um irmão que às vezes é ativo na igreja, dá aquela afastada. Não julgue, procure saber o que está acontecendo, procura ser um discipulador, vai atrás, ouça, né? Então, assim, ficou um exemplo muito positivo para mim. Esse irmão tem a minha gratidão, e eu gostaria só de deixar esse testemunho aqui como exemplo, que serviu para mim, porque eu falei, poxa, um dia eu posso fazer como ele fez comigo. Isso. Se alguém precisar, né, de uma palavra, de um acompanhamento, eu vou fazer como ele fez comigo. Então, foi uma lição extraordinária de como nós, cristãos, devemos proceder quando o irmão, às vezes, não está tão bem, às vezes está um pouco afastado da nossa comunidade, da nossa convivência. Não julgue, procure saber o que ele está passando, se ele está precisando de alguma ajuda.
não é? Se me permite, Roberto, dá para pegar vários ensinamentos aqui desse seu exemplo diante das aulas que nós temos tendo aqui. Perfeito. Né? Acho que foi o Vitor que falou na aula passada também sobre experiência, né? Os mais experientes, falando sobre com os mais jovens, com os mais novos, né? Como isso serve de exemplo, ou seja, meus imitadores, né? Então agora eu tenho esse exemplo, eu tenho esse modelo, né? Ele investiu um tempo contigo, ele investiu um tempo ali para caminhar com você naqueles instantes. Então, quantos ensinamentos a gente pode ter aí? O que eu achei mais extraordinário, irmão, foi que ele sentou comigo, ele não fez nenhuma acusação, nenhum julgamento. Ele só falou, eu vim aqui para saber como você está, se você está precisando de ajuda, olha, eu te aconselho a fazer isso. Olha, foi extraordinário. Bênção. Obrigado pela oportunidade. Imagina, meu irmão, imagina. Meus queridos, eu vou mudar aí, ó, vai mudar também na sua telinha do celular, vai mudar também a apresentação ali para a próxima perguntinha. Dá uma olhada lá. Ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Essa é uma boa definição do que é discipular. Você ainda está lá no link. É só você agora responder aí e enviar ali o que você acha, né? Então, essa é uma boa definição do que é discipular? Com certeza. Talvez. Creio que não. Temos ali os 20 e tantos. Com certeza temos um talvez, que pode ser relacionado também com o da primeira pergunta, não é? E nenhum. Próxima perguntinha lá. Você se vê como uma pessoa capaz de discipular alguém? Você se enxerga nesse papel? Sim, pela graça. Ainda não estou certo disso, ou definitivamente não. Lembrem, gente, isso é parte de um processo, né? Nós estamos explicitamente entrando agora nessa temática do discipulado. Você então está vendo agora o que é discipular. Como é que eu vou discipular? Então, você está tendo essa primeira impressão, essa sua avaliação agora, de que, sim, pela graça eu posso. Ainda não estou certo disso, né? Estou feliz que não tenha lá um definitivamente não ainda. Isso é bom. Tá? Vamos lá. Você já escolheu alguém? Ou você já escolheu quem você quer discipular? Veja, isso é muito importante, meus irmãos. Nós estamos caminhando aqui de forma que a gente vai aplicando tudo que a gente viu. E na aula passada foi, escolha alguém. Tudo bem, faz uma semana, pode ser que você ainda não tenha escolhido alguém. E tudo bem. Mas se você ainda não escolheu, você tem que ter isso em mente. Não é? Quem eu posso? Né? Quem é que eu posso trazer para perto de mim para eu poder discipular? E assim que a gente passar a última pergunta, eu já passo a palavra ali para o fundo. Como discipular alguém? Como discipular alguém? Padrão, verdade, vida, vida, verdade, vida, investindo tempo com a pessoa, apresentando a palavra de Deus. Como discipular alguém? Esse está disputado, hein? Esse está disputado. Mas se a gente viu a nossa aula, vocês vão ver que estão todos ligados. Não é? Estão todos ligados ali. Eu tenho sim que apresentar a palavra de Deus para essa pessoa. Eu tenho sim que investir tempo com essa pessoa. E o padrão vida, verdade, vida é um padrão que eu preciso ter em mente como uma estratégia para fazer isso. Então, de certa forma, essa seria aquela, todas as anteriores estão corretas, mas
É importante a gente ter isso em mente, porque aqui traz um perfil da igreja, né? No sentido de que alguns entendem que todos, embora estejam todos ligados, eu preciso trabalhar mais nisso, nesse padrão de vida. Talvez como exemplo, a pessoa pode ter levado isso, né? O meu exemplo fala, tal. Investir tempo na pessoa, eu preciso investir mais tempo nas pessoas. Quem é que eu chamei na minha casa? Quem é que eu fui visitar? Quem é que eu fui passar tempo com ele? Não é? E apresentando a palavra de Deus. Senhor Clineu, ou se você quiser, eu te pulei, né? Mas eu vou... Tá bom. Quer passar? A causa é a mesma. A causa é a mesma? Então pode seguir, Senhor Clineu. Não, com relação ao que você levantou, que alguém colocou, né? Eu não estou preparado, eu não sei se eu estou preparado, uma coisa assim, eu não me lembro agora direito. Uhum. Né? Mas a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades. Efésios 5:15, né? É bem claro, remindo o tempo, aproveitando o tempo. E quando a gente tem que lembrar também que o nosso testemunho, como foi levantado aí também, né, pelo professor, o nosso testemunho também é um discipulado, né? E eu tenho que aproveitar o meu tempo. Eu me lembro de um caso que, na nossa igreja mesmo, uma pessoa começou a falar de Cristo para uma pessoa que não era, né, da igreja, e essa pessoa começou a questioná-lo uma série de coisas, e essa pessoa fez o quê? Ela conversou com quem ele estava discipulando, falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião com o pastor, e fez a reunião com o pastor. Então, às vezes, a gente não tem condições, mas a gente tem a oportunidade de encaminhar para alguém que tenha mais conhecimento que a gente. E hoje essa pessoa é firme na igreja, entendeu? É líder na igreja, mas porque aproveitou-se o tempo. Alguém aproveitou o tempo. É bem assim. Até um determinado ponto, depois eu solicito ajuda aos universitários. Aí eu solicito ajuda aos presbíteros, aos diáconos mais experientes, aos líderes da igreja mais experientes, ou ao pastor, né? Começa nessa sequência. Se eu não estou achando que eu tenho condições, eu procuro pelo menos tomar um café e reunir com o pastor, e encaminhar essa pessoa para alguém que possa estar orientando com mais condições do que eu. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente não pode deixar passar as oportunidades. A prioridade da gente tem que ser sempre anunciar o Evangelho, através da palavra ou através do meu testemunho. Isso. Meus irmãos, eu vou pular agora, desculpe, por causa do tempo, eu já vi que as crianças já chegaram aqui e tudo. Eu coloquei no grupo da igreja aquele formulário que a gente tem usado como avaliação e frequência, não é? Então, que é aquele que depois, acho que Jesus vem hoje aqui também, Jesus fazer a sua propaganda, o seu merchan, não vem? Não é? Que nós estamos fazendo aqui com a caneca, com a eco bag, não é? Sobre o tema. Então, já no grupo está lá o formulário, que é simples, você coloca o seu nome, confirma a sua presença, se você estando aqui ou remotamente, né? E aí você responde a pergunta que está lá, e aí depois o nosso irmão Jonathan está filtrando tudo lá, está vendo como é que quem está participando, quem vai poder participar do sorteio no dia dessa premiação. Meus irmãos, apenas para esclarecer mais uma vez aqui, nós temos mesmo, é fato isso, nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Muitas vezes elas estarão explícitas na nossa frente. Algumas vezes nem tão explícitas, mas nós não podemos deixar de falar a palavra. Mas é importante que nós tenhamos em mente que
quando nós estivermos trabalhando aqui sobre o discipulado, né? Eu estou trabalhando sobre o cristão e cristão, né? Eu estou trabalhando cristão e cristão. Eu tenho que evangelizar as pessoas que não conhecem? Sim. E aí, uma vez elas transformadas, nós começamos então a caminhar nesse processo, né, de discipulado. Só para a gente deixar isso bastante claro. Tá bom, meus irmãos? Deus nos abençoe. Devolvo a palavra aqui para a superintendente.